Oi, no vídeo de hoje eu vou comentar um pouco sobre a minha história, Lily no Espaço. Pra quem não sabe, dia 9 de setembro é o aniversário de Lily no Espaço, como uma franquia. Não confundo com o aniversário da personagem da Lily, que é 3 de março. Devido a isso, eu decidi a produzir muita coisa da série pra comemorar, e uma dessas serão, 4 vídeos, ou 3, eu esqueci agora, mas eu vou produzir alguns vídeos no canal esse mês sobre Lily. E também, né, o lançamento da nova HQ, Lily Desmascaradas, que nessa altura do lançamento desse vídeo já deve ter sido publicada e está disponível para leitura lá na Fliptour. Esse vídeo eu vou ficar comentando sobre elementos da obra, coisas da produção, planos e ideias futuras, e não é exatamente uma análise crítica, pois eu não posso fazer isso exatamente na minha própria obra, pois, né, eu sou o autor, então estou suspeito a falar, já que eu sei o motivo, a razão e circunstância das coisas serem feitas da forma que foram. E como eu já imagino que eu vou falar pra caramba nesse vídeo, eu vou pôr algumas marcações de tempo pra você ver apenas o que lhe interessa, tá bom? Mas primeiramente eu vou dar um pequeno resumo da história, já que eu tenho certeza que tem pessoas assistindo esse vídeo que não leram a história e eu sou obrigado a mastigar as informações para elas. Desculpem, ok? Lily no Espaço é uma história de drama focada bastante em relações pessoais do seu elenco de personagem. A protagonista é a Lily, uma garotinha que está presa em uma nave junto com seu irmão Carlo e seu robô assistente Daisy. Eles saíram da Terra pois basicamente a Terra se tornou um local inabitável por causa de uma infestação de mutantes, então os humanos decidiram colonizar outro planeta. E ao decorrer da história nós vemos que esses dois estão tentando de tudo para resolver o problema dessa nave, ao mesmo tempo que tentam lidar com toda a questão emocional envolvendo a solidão deles no meio dessa nave que está no meio do espaço. Diferente de outras histórias com essa temática de viagens, aventuras espaciais, eles nunca estiveram empolgados por essa aventura. Meio que eles nunca se importaram em colonizar outro planeta, já que eles estão ali por outras razões. O Carlo mesmo, ele só quer encontrar a namorada que mora nesse novo planeta. E a Lily não tem ninguém pra cuidar dela, sobrando pro irmão a tarefa de ser o novo protetor da menina. E esse é o diferencial dessa história. Essas crianças realmente possuem angústias reais que tocam quem acompanha a história. A Lily é uma garota bem amorosa, bobinha e extremamente apegada a seu irmão, isso pois ela sempre teve uma vida bem solitária, já que ela foi abandonada pelo pai quando ainda era uma bebezinha, e ela nunca teve amigos na escola, somente a companhia da própria mãe, o que fez ela ser uma criança bem carente, ao ponto de não se importar nem um pouco com os riscos que seu irmão trazia por ser uma pessoa emocionalmente desequilibrada. Já o Carlo é um soldado geneticamente modificado que trabalha para uma corporação militar que dominou o mundo, e desde criança ele vive no campo de batalha matando mutantes e também rebeldes dessa organização que ele faz parte. E justamente por ter tantos traumas, problemas para dormir e ataques de raiva e toda essa carga emocional, é que faz ele ser uma pessoa bem difícil de conviver. Porém, ele é bastante gentil e amoroso com aqueles que são preciosos para ele. No geral, o Carlo é uma pessoa ruim, porém ele é um ótimo irmão. Apesar de qualquer tipo de problema que possa ter, todos os meus personagens que têm um mínimo de importância na trama, eles possuem alguma virtude que é central, que define eles. No caso do Carlo, é a sinceridade. Ele é um personagem bem honesto com tudo, ele não se importa nem um pouco em esconder as coisas, sabe? Se ele se importa e ama você, ele não vai esconder isso, nunca. Da mesma forma, se ele odeia você, se ele quer o seu mal, ele também não esconde isso. Quando ele está feliz, quando ele está triste, ele realmente mostra e transparece isso. E eu acho que esse é o fator que mais fazem as pessoas gostarem dele. No caso, os leitores, né? Mas a questão da minha escrita de personagem ser boa como ela é justamente porque eu sempre usei pessoas ao meu redor de base para os meus personagens. Só que isso facilita, mas não resolve as coisas de todos os problemas envolvendo a escrita deles. A minha maior dor de cabeça nesse sentido com certeza foi com a Lily. A Lily em si foi sempre uma personagem bem fácil de escrever, pois ela é inspirada na minha irmã caçula. E é fácil me basear e criar uma personagem nela, já que eu conheço ela desde que nasceu e vi ela crescendo aqui em casa até os dias de hoje. Só que o problema veio na nova HQ que eu lancei, Lily Desmascaradas. Envelhecer a personagem em 7 anos literalmente tirou a possibilidade de usar a minha irmãzinha como base para escrevê-la. E basicamente eu não tinha ninguém no meu círculo social que, seria ideal para assumir o papel da protagonista. Se fosse um personagem secundário, tava de boas, pois ninguém ia ligar tanto, mas estamos falando literalmente da protagonista dessa história. Uma das personagens mais amadas dela. Ou seja, eu tava basicamente com uma bomba nas mãos para poder desarmar.
Afinal de contas, envelhecer a personagem em 7 anos pra uma ceninha rápida e bonitinha na última página da HQ principal é algo até fácil de fazer. Agora, toda uma história de 100 páginas com ela são outros 500. Vendo isso, eu decidi escrevê-la mais velha como uma forma de pessoa ideal que eu quero me tornar um dia. Assim como eu fiz com outros personagens que passaram pela história que refletem a mim mesmo, só que em períodos diferentes. Por exemplo, a Lilith sou eu no passado, que já fui uma pessoa bastante problemática e totalmente agressiva. A Noemi sou eu no presente, basicamente ela é muito escrota e moralmente questionável, porém ela tem seu lado gentil e nunca deixa os amigos de lado. E a Lily mais velha é alguém que eu almejo ser um dia, sabe? Uma pessoa genuinamente boa e gentil. Só que, tá cada vez mais difícil alcançar esse ideal. Mas claro, nossa heroína precisa de algum tipo de defeito para conseguir ser mais humana e tocante ao leitor. Nesse caso eu escolhi 2, impulsividade e inconsequência. Apesar da Lily ser bastante responsável e obediente, ela é uma garota muito, mas muito inconsequente. No final da HQ principal, ela precisa esconder o fato de ter superpoderes da Nell pra, não chamar atenção. E apesar de ela nunca ter usado as suas chamas negras, ela ainda assim usa e abusa da sua super força, batendo em valentões e quebrando recordes físicos nos esportes da escola. E mesmo com boas intenções, é notório que ela sempre age sem pensar muito no que vai acontecer no futuro. Isso é algo que foi recorrente até na própria HQ normal, sabe? A personagem sempre fez esse tipo de decisões, mas eu quis dar mais ênfase nesse lado da personagem. Porém, no fim, eu creio que eu consegui deixá-la de uma forma agradável. E outro personagem trabalhoso demais pra mim, com certeza, foi o Faye. Nesse canal eu faço vários vídeos ensinando a como criar uma boa narrativa, e o próximo vídeo que eu prometi seria como criar um bom vilão. Mas esse vídeo ainda não saiu justamente porque eu não tinha um vilão desenhado, e eu gosto muito de usar minhas próprias histórias como paralelo, sabe? Do que pegar histórias de terceiro e falar, esse vilão é bom por isso, ou esse vilão é uma merda por isso. Muitas vezes pode soar como um ataque à obra, tá ligado? E sim, o Faye foi criado para ser o primeiro grande vilão de Lily no Espaço como uma franquia. E no geral eu não gosto muito do personagem, pois ele é uma relação de amor e ódio comigo. Assim, o principal critério que eu uso pra, gostar ou não de um personagem são esses. Se ele é legal de escrever e se ele é legal de desenhar. O meu caso do Faye é o seguinte, eu amo desenhá-lo pois ele é albino e quase sempre tá trajando roupas brancas e, é ridiculamente fácil de fazer ele, pois eu quase sempre não preciso pintá-lo. Mas eu não gosto de escrevê-lo pois o Faye é um personagem extremamente covarde, não no sentido de ser tímido demais, de tomar atitudes, mas ele é uma pessoa com ideais fortes, porém ele nunca tem coragem de pôr isso em prática só por não querer sujar as próprias mãos, sabe? É por isso que ele tem vontade de manipular as coisas e as pessoas, sabe? Ele manipula as pessoas para fazer os crimes que ele quer cometer e não ter que sujar as próprias mãos para isso, se mantendo sempre nesse pedestal de pessoa pura e limpa. No geral é isso, mas quando eu fizer um vídeo focado nos vilões, e será um vídeo com bastante foco no Faye, eu irei me aprofundar mais nessa questão do Faye como um vilão e do meu desgosto pelo personagem. Agora falando um pouco mais da produção interna dessa história, e também para dar um pouco de dicas para quem também quer entrar nessa empreitada de fazer um HQ com mais de 100 páginas, porque não é nem um pouco fácil. Lilith Desmascaradas é uma história que eu estava na minha cabeça desde que eu estava desenhando o capítulo 5 de Lily no Espaço, o pistoleiro com prata nos olhos. Mas essa seria uma história bem diferente do que ela foi feita agora. Eu comecei a desenhá-la logo após lançar o último capítulo de Lily no Espaço, lá no mês de abril. Eu pretendia fazer uma história com 60 páginas totalmente focada no Faye como protagonista. A Lily ela só apareceria no começo para dizer que ainda existe e no final para acabar com os planos dele como vilão. Mas acontece que nessa época tava rolando umas coisas na minha vida que me deixou angustiado e com bastante depressão. Eu simplesmente não conseguia trabalhar em uma história onde a personagem principal vive falando que você sempre deve sorrir e ter fé que as coisas vão melhorar, sendo que eu mesmo nem tava conseguindo fazer isso. E era no sentido literal, A minha mão simplesmente se recusava a mexer quando eu mandava ela riscar a caneta pra eu desenhar. Então, eu deixei a história com 22 páginas parada e fui pra Ferro e Fogo, que é uma história muito mais de boa pra fazer, pois ela tem bem menos carga dramática pra eu trabalhar. E eu consegui produzir ela muito bem mesmo com os debuffs causados pelo meu estado mental na época. Felizmente eu já fiquei muito melhor e já no capítulo 3 de Ferro e Fogo eu coloquei a história em hiato e voltei meu trabalho de Lily Desmascaradas. Mas nesse meio tempo que eu estive
que a história esteve parada, eu modifiquei ela bastante no quesito roteiro, principalmente na questão da participação da Lily. Ela tem bem mais cenas mostrando a forma que ela vive, mostrando até coisas do tipo... Apesar dela ter acabado muito bem no final da HQ principal, ela ainda tem o seu lado melancólico, tá ligado? Principalmente pela falta que o irmão faz na sua vida, mesmo depois de 7 anos, isso ainda lhe afeta muito. O segundo ponto que eu modifiquei bastante nessa história foi que ela foi muito, mas muito amenizada, principalmente pela questão do passado do Faye, e também ela foi bastante amenizada em questões visuais, o que eu errei a mão em uma das cenas, na minha opinião, que foi a cena daquele sonho bizarro que ali teve em Um Mar de Leite com as suas versões crianças discutindo entre si. Do jeito que ficou parecendo, a Lilith é que ela tinha razão, ela só estava se defendendo, mas na real, o que acontece era que no roteiro original era pra Lilith ter espancado o rosto do Faye até o ponto de ficar totalmente desfigurado. Mas, sabe, eu já tava tão exausto naquele ponto que eu só simplesmente fiz ela dar uns 3 ou 4 golpes e uma cabeçada no final. A Lily realmente iria exagerar por puro sadismo mesmo, não somente por se autoproteger, fazendo a boneca chorar por ela estar sendo uma pessoa cruel com o melhor amigo deles que só tava confuso e sofrendo naquele momento. Sabe, o Faye perdeu seu pai, seu irmão em um acidente nuclear lá na Terra, foi forçado a ser um homem pela sua mãe e era constantemente torturado por ela, sofria bastante bullying na escola e além de ter, sabe, seu corpo violado pelo professor. E tudo isso foi uma grande bola de neve pro garoto que fez ele cometer todos os crimes que cometeu. Porém tem um outro lado, tá ligado? Ele não estava disposto a ouvir a Lily, ele machucou a Karina, fez a Lily lutar contra mortos-vivos, tentou destruir a mente dela, profanou o túmulo sagrado do Carlo, que é algo muito precioso pra Lily. Então isso é motivo mais que suficiente pra fazer a nossa agressividade tomar à tona e fazer a Lily espancá-lo, tá ligado? E toda essa dualidade iria ser um grande cabo de guerra pra voz da razão da mente da Lily, o que faria ela se questionar totalmente se ela fez o certo ou não. E essa dúvida piora ainda mais quando a Noemi dá aquele esporro nela no hospital. E agora, né, meus queridos e minhas queridas que assistem esse vídeo, chegou a tão esperada hora de falar do grande elefante rosa na sala, nosso querido Capulus, e eu imagino que esse personagem vai sim causar uma certa muvuca por aí entre a minha fanbase, principalmente pois ele é muito enigmático, as informações sobre ele são bastante escassas nessa HQ. E pra galera que curte fazer teorias no geral, eu já vou logo avisando que não, ele não é o Carlo. Assim, meus personagens eles não são oniscientes, eles não sabem de tudo, então de vez ou outra alguma fala deles pode sim estar errada por algum propósito narrativo no futuro, porém o narrador ele confirmou a morte do Carlo lá no capítulo 13. Se o narrador afirma algo, então vocês podem confiar com 100% de certeza que é verídico. E pra finalizar, né, projetos futuros. Teremos mais de Lily? Teremos uma continuação dessa história? Sim, porém vai demorar bastante, sabe? Pois eu estarei trabalhando em outras histórias por enquanto, ao menos que eu consiga, sabe, algum ilustrador pra desenhar essas minhas outras histórias e eu poder trabalhar em Lily em questão de desenho. E sim, Lily terá mais uma série onde irá fechar todas as pontas soltas deixadas pela história até agora, só que depois disso acabou, é o fim total de Lily como franquia e com a minha caneta eu não desenho mais a personagem, ok? Bom, então é basicamente isso. Todo o conteúdo desse canal é de graça, mas se quiserem me apoiar nesse projeto, o Pix tá aí na tela. Então, sabe, deixem um like, se inscrevam, entra no meu servidor do Discord, aí no comentário fixado, caso queiram bater um papo comigo e com a minha rapaziada. E se você estiver vendo isso pelo celular, considere hypar o vídeo que me ajuda muito também. Até o próximo vídeo. Tchau.